Uau, temos novidades aqui. Olá, bom dia para você. Bom O governo dia. federal lança campanha para reforçar os direitos dos trabalhadores domésticos e garantir o respeito aos empregados. Uau. É incrível também que os trabalhadores domésticos do Brasil são mais, sofisticados, né? Diferentemente dos trabalhadores domésticos de Moçambique. O Brasil quer incentivar o aumento da fabricação de semicondutores e sair da dependência da importação do produto. Uau. E mais 2 contraceptivos injetáveis vão ser oferecidos de graça pelo SUS. Nossa. Quinta-feira, 28 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Pessoal, vamos consumir essa notícia. De lembrar que o link do vídeo original estará na descrição, caso você esteja curioso para poder dar uma olhada. Vá lá e dê uma olhada. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uau. O Brasil ocupa a 7ª posição no mundo quando o assunto é digitalização de serviços federais, de acordo com o Banco Mundial. E o Ministério da Economia apresentou novas ferramentas para impulsionar a agenda digital de municípios. O lançamento foi durante a Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília. Desde 2019, o Brasil vem investindo na agenda digital. Segundo o Banco Mundial, o país ocupa o 7º lugar no ranking entre todos os países quando o assunto é digitalização. Estamos à frente, inclusive, dos Estados Unidos e do Canadá. Caraca! O Brasil está em frente dos Estados Unidos no quesito da digitalização. Isso é incrível, né? Não é de pouco. 7º lugar, mano, no universo de tantos países, estar em 7º é uma dádiva. A plataforma gov.br é o grande símbolo desse avanço brasileiro. A ferramenta já tem mais de 130 milhões de usuários. Caraca. E reúne em um único ambiente virtual quase todos os serviços federais. É facilidade para o cidadão, que pode resolver questões em órgãos públicos do Executivo a qualquer hora, sem sair de casa, de forma ágil e eficiente. Haja vista em que esses serviços também possam ser disponibilizados para nós aqui em Moçambique, porque até então a questão da digitalização não é muito comum em nosso país. Mas uma e outra instituição pública tem esse sistema, mas não é como água, entendem, né? É muito escassa. No Brasil eu vejo que já estão super avançados, mas bastante avançados mesmo. A população não quer estar mais restrita ao horário comercial para exercer a sua cidadania, nem fisicamente a um balcão. O governo precisa ser mais eficiente. O governo precisa cortar papel, precisa processar cada vez de forma mais automatizada processos, e fala governo, não só o federal. Uma plataforma que também está disponível para estados e municípios é a Rede Nacional de Governo Digital. São 21 estados e 107 prefeituras que já utilizam do espaço para oferecer seus serviços aos cidadãos. Gestores podem acessar a ferramenta no endereço rede.gov.br. E nesta quarta-feira, o Ministério da Economia anunciou mais 2 soluções. Uma é a pesquisa que pretende identificar quais os avanços e as dificuldades de cada gestor implementar a agenda digital. A outra é uma parceria com o BID e o BNDES, para que municípios e estados façam um diagnóstico, desenhem um plano de ação e iniciem um processo de financiamento junto aos bancos. Uau. Tem uma linha de Mano, até que eu não entendo como é que funciona tudo isso aí, né? Estou aqui equivocado. Uau. Reunir estratégias para incentivar o aumento da fabricação de semicondutores no Brasil e sair da dependência da importação do produto. Essas foram as metas de um seminário internacional organizado pelo Ministério das Relações Exteriores. Os microchips ou semicondutores são componentes feitos a partir do silício, fundamentais para vários equipamentos usados no nosso dia a dia, inclusive na indústria de veículos e de máquinas agrícolas. O Brasil já está super, ultra e mega avançado no que diz respeito à tecnologia. Vejam só até que ponto a nação brasileira chegou. Mano, isso é de elogiar. Não estou aqui a querer
lisonjear, exagerar, né? Tipo, isto é evidente. Para você que assiste também, eu creio que sabe que isso tudo é evidente. Na pandemia de Covid-19, o produto ficou escasso e encareceu. Todo mundo reduziu a demanda. Aquela demanda que foi reduzida foi também impactada pelos lockdowns que afetaram os países asiáticos. O processo produtivo do semicondutor não é um processo produtivo rápido, ele demora meses, semanas, e que aí acabou sendo um efeito dominó. Para discutir estratégias brasileiras para o aumento de produção e competitividade no setor, o Ministério das Relações Exteriores organizou este seminário. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entre 5 e 7 milhões e 500 mil carros deixaram de ser fabricados em todo o mundo no ano passado, por causa da falta de semicondutores. No Brasil, também foi registrada uma queda. Em 2019, foram 2 milhões e 900 mil veículos produzidos. Aqui nós nem percebemos a diferença. Eu, particularmente, não percebi, não sei os demais. Com meus conterrâneos, não sei. Deixa ficar aí nos comentários, mas eu não percebi, não. Caiu para 2 milhões e 200 mil em 2021. O Brasil produz apenas 10% de todos os semicondutores usados na indústria brasileira. E o desafio é sair da dependência da importação. Por isso, 4 ministérios trabalham para atingir esse objetivo. O Ministério das Relações Exteriores planeja esforços para atrair empresas internacionais e firmar acordos de cooperação. O das Comunicações cuida para que o país continue com os avanços no mundo digital. O Ministério da Economia trabalha em um plano de desenvolvimento de semicondutores para impulsionar o mercado interno. Um eixo ligado à desoneração da cadeia, o que permitirá o pagamento do tributo apenas na fase de comercialização do produto acabado e nos alinhará com as práticas globais. A organização é a base da estruturação sólida de um país. Se um país é desorganizado, mano, o que vão construir são também coisas desorganizadas. Mas se um país é organizado, aí sim. Então o Brasil conseguiu fazer muito bem a divisão, né? Separar a área da comunicação, a área da economia. Isso, O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolve projetos que fortalecem as parcerias público-privadas. Iniciativas do CNPq, iniciativas da FINEP, iniciativas da Embrapi, fortalecendo a capacidade de resposta para isso. As perspectivas de expansão da produção nacional de semicondutores são muito positivas. Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional estão engajados na promoção da indústria nacional de semicondutores e na inserção do Brasil nas cadeias de suprimento desses componentes. O governo federal assinou os contratos com as petroleiras que vão explorar o pré-sal da chamada seção onerosa, que é um tipo de regime de exploração que existe no Brasil. O leilão ocorreu no fim do ano passado e 2 campos foram arrematados, de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos. O ministro de Minas e Energia destacou o sucesso da iniciativa. O resultado não poderia ter sido mais satisfatório. Além da arrecadação do bônus de assinatura de 11,14 bilhões de reais, obtivemos um ágio médio de quase 300% no excedente em óleo para a União. Uma das coisas que eu acho incrível do Brasil é que o Brasil é um país alfabetizado, ou seja, boa parte da população já é alfabetizada, ou seja, já tem um entendimento mais sólido das coisas, diferentemente do que acontece em boa parte dos países africanos, onde a maioria da população precisa acordar. Por isso que, como a maioria da população ainda está adormecida, os políticos dão por cima, mas no Brasil é diferente. Eu creio que a corrupção existe em todo sítio, mas o que acontece é que as pessoas estão de olho aberto. E isso faz também com que o corrupto tenha medo, tenha refreios, né? Na sua extravagância maligna. Eu não sei se esse português é corretamente correto ou não, mas eu creio que vocês já devem ter entendido o que eu quis dizer. Isso aconteceu porque tivemos êxito em trazer concorrência para o leilão,
com 5 empresas, sediada em 5 países diferentes, participando do certame. O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que muda as regras do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Com as mudanças, serão permitidos novos empréstimos com recursos emergenciais. O PRONAMP foi criado em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas durante a pandemia. A expectativa é que as contratações fiquem em torno de 50 bilhões de reais. O projeto também foi aprovado na Câmara dos Deputados este mês e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Uau. Ao lado de ministros, deputados e senadores, o presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto do ato cívico pela liberdade de expressão. O evento foi convocado pelas frentes parlamentares evangélica e da segurança pública. No evento, parlamentares defenderam o respeito à Constituição Federal e o fortalecimento da democracia. Ao citar... Também no Brasil existe parlamentares, ou seja, mesa de parlamentares evangélicos, eu não sabia, né? Aqui não temos isso. Uma expressão de Ulisses Guimarães, em que a liberdade de expressão é a rainha de todas as liberdades, o deputado Sóstenes Cavalcante, um dos organizadores do ato, disse que o livre posicionamento de ideias é um direito de todo e qualquer brasileiro. Nós solicitamos ao presidente da República para que pudesse nos receber um grupo de parlamentares para que pudéssemos fazer este ato. Uau. Em nome de uma luta muito justa, a luta pela liberdade de expressão de todos nós brasileiros. Na verdade, no Brasil, a liberdade de expressão já está mais em cima, no topo, longínquo, em relação a boa parte dos países africanos. Não quero aqui me limitar apenas a Moçambique, mas falar com toda a propriedade de certeza de vários países africanos. Não só Moçambique, mas vários países africanos. Comentar sobre o decreto de indulto individual que concedeu ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ataques da corte, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a importância da liberdade. Se coloca no lugar dele, 9 anos de cadeia. Presidente brasileiro, né? Presidente do Brasil. Inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista. Uma coisa interessante que eu noto é que os presidentes africanos, quando estão para fazer um discurso, eles sempre utilizam de um guião, sempre para ler, para lhes guiar, mas o presidente brasileiro ou de outros países, assim, da América, da Europa, não precisam necessariamente de se basear simplesmente num guião, mas que conseguem discursar, né? Então, o que dá para perceber que há um certo tipo de limitação, né? Em boa parte dos presidentes africanos, diferentemente dos presidentes que já são mais estudados, mais intelectuais. Não estou a querer dizer que não existam presidentes que não precisem, que não se baseiam em guiões. Existem sim na África, existem presidentes estudados, intelectuais, mas estou a falar o normal, o comum de se ver, é isso que eu estou a falar. Urra, valeu! Nós temos que defender, não é o legislativo, o executivo ou o judiciário. Também não disse que os presidentes da América ou da Europa não usam guião. Eu já vi vários deles a usarem. Defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, deu detalhes da reunião entre representantes do grupo Meta, dono do aplicativo Cara, WhatsApp, onde é que está a informação das empregadas domésticas? Estou a esperar aqui. O WhatsApp deixou muito claro, e a Meta também, que em nenhum momento atendeu um pedido do TSE para que fosse feito essas mudanças em relação às comunidades. O Brasil é um país de muita voz. Eu não sei como é que eles conseguiram mudar as políticas ou as diretrizes do WhatsApp. Nós aqui só estamos ou seja, ser afetados por aquelas mudanças, por aquelas diretrizes, mas existem países que têm o poder de influenciar nisso. Isso é incrível. O Brasil é um dos países, né? Boa parte dos países africanos, eu creio que não tem esse poder. Apenas após as eleições, eles tomaram... Até que limitaram também
o nível de compartilhamento no WhatsApp. Antes era de 256, você conseguia compartilhar uma mensagem assim, de uma forma instantânea, mas agora primeiro limitaram para 10, depois agora limitaram para 5, eu não já sei se, agora acho que já limitaram mensagens compartilhadas para um compartilhamento, e eu vejo que existe uma interferência política. Eu não quero aqui ir para a área política, não quero defender nem ir contra algum político brasileiro, porque isso também não me cabe, não faz muito sentido para mim me envolver nisso, mas teve sim o poder de interferir nessa questão de WhatsApp. Uma decisão global, olhando os concorrentes, olhando o mercado mundial. Então, por isso o primeiro-ministro está a se pronunciar aí. Nada. Eles comunicaram ao TSE e comunicaram ao presidente da República. O Ministério da Saúde incorporou à lista de medicamentos oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, os contraceptivos injetáveis de aplicação mensal, acetato de medroxiprogesterona mais o cipionato de estradiol e o algestona acetofenida mais o enantato de estradiol. A portaria com a decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. As áreas técnicas terão prazo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS. O governo federal lançou nesta quarta-feira a campanha nacional pelo trabalho doméstico decente. É um alerta para a importância de cumprir os direitos dos trabalhadores. Uau. São 5.700.000 trabalhadores domésticos em todo o país, segundo o IBGE. Nossa, 5 milhões, mano. É muito isso. No universo de 200 e quantos? São 200 e quantos milhões de habitantes que estão no Brasil? 5 milhões são trabalhadores domésticos. Também essa profissão é louvável, né? É um trabalho digno, e um forte abraço para todas as pessoas que trabalham, têm um trabalho doméstico a fazer, são babás de criança, é louvável, muita força aí para vocês. Eu super apoio e super elogio por esse vosso trabalho. Eu já fui criado também por minha tia, que trabalhava como empregada doméstica, então eu entendo muito bem o que é isso. Forte abraço para todo o pessoal aí. O número é menor em relação ao início da pandemia. Em 2019, eram 6.400.000. Além da redução de postos de trabalho, houve o aumento na informalidade. Só que o trabalho doméstico no Brasil é mais civilizado, né? Aqui é mais assim, tipo, não quero bem menosprezar, isso tem a ver com cada região, né? Mas aqui é muito pesado, mas no Brasil eu creio que seja mais leve, dependendo de cada trabalho, de cada casa, de cada sítio, e a forma de tratamento também, né? Aqui há muita, tipo, a forma de tratamento que dão aos empregados domésticos, há pessoas, há casas, há familiares que tratam bem, respeitam bem, mas há outras casas e famílias que gostam de humilhar, né? Sempre aquela coisa que acontece. Eu acredito que também o mesmo acontece no Brasil. Pessoal, será que eu estou errado ou estou certo? Deixem ficar aí nos comentários. Vamos lá aqui consumir o conteúdo para ver. Hoje chega a 75% dos empregados domésticos. A crise provocada... Que empregado doméstico do Brasil lava pratos na... Como é que é? Na pia, né? Aquilo é pia? Acho que é pia, assim, né? Naquela coisa de lavar água da torneira e tudo. Aqui o comum é do empregado doméstico se virar. Tem que ir catar água, inclinar, lavar os pratos. Então, não que não existam aqueles que lavem em essas condições, mas não é muito comum aqui, né? A pandemia deixou um panorama desanimador para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas da região, que foram muito mais afetados pela perda de empregos, redução da jornada de trabalho e diminuição em sua renda, principalmente no caso daquelas pessoas que estavam em situação de informalidade. No Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril... Existe também Dia Nacional das Empregadas Domésticas. Eu não sabia disso. Uau, no Brasil tem data quase para tudo, né?
Ministério do Trabalho e Previdência lançou uma campanha para alertar a sociedade sobre os direitos garantidos em lei. Que bom, até que já existem leis para os empregados domésticos. Eu tenho que pesquisar aqui para ver se no meu país existem também. Existe uma lei para os empregados domésticos, para os trabalhadores domésticos, aqueles que trabalham em casa de alguém, né? A meta também é incentivar a formalização e o cadastro das diaristas como microempreendedoras individuais. Por isso. Então, os empregados domésticos no Brasil também podem ser chamados de diaristas. Que elas possam ter acesso aos benefícios previdenciários. Esse é um esforço contínuo de toda a sociedade, setor público, setor privado, para que a gente tenha essa evolução constante, melhores condições de trabalho, maior dignidade para esse público que muitas vezes é mais vulnerável. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que o Brasil é um dos países com o maior número de trabalhadores domésticos no mundo. O maior número de trabalhadores domésticos do mundo estão no Brasil. Interessante. E aqui, mais de 92% são mulheres. Uau. O Instituto Doméstica Legal reforça a importância de garantir. Enquanto que aqui é relativo, né? Tanto mulheres, tanto quanto homens, né? Mas existem homens também. Acredito que a maioria sejam homens, porque aqui, conforme eu disse, que o trabalho é muito forçado, então os homens aqui aguentam muito, né? Trabalhar como empregados domésticos. As mulheres, algumas trabalham, né? Mas a maioria das mulheres aqui trabalham como babá, porque dificilmente você vai encontrar uma babá ou um babá sendo homem, né? Também não tem como. Eu acredito que também isso não existe. Talvez exista, mas é difícil ver isso, né? Os direitos, principalmente a formalização desses profissionais. Um trabalhador que tem a carteira assinada, ele tem a garantia do emprego, ele tem a segurança de não ser facilmente conduzido para a criminalidade. Então, trabalho e renda é a garantia de mais segurança social, mais educação e mais progresso para o próprio país. É isso aí, com certeza, eu concordo. Também esse trabalho doméstico ajuda, né? Para que a pessoa não opta pelos caminhos negativos. A campanha traz também informações sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho e sobre os malefícios do trabalho infantil doméstico, além de estimular denúncias sobre o descumprimento da lei. Nós queremos fazer valer os direitos que já foram reconhecidos, avançar naqueles que ainda faltam ser reconhecidos e promover o trabalho sadio, seguro, decente e digno, livre de qualquer discriminação, assédio, abusos e violências. Pois é. E a campanha também tem previstas ações de fiscalização, além de um curso e um manual para orientar os empregadores. Irregularidades trabalhistas podem ser denunciadas pelo Disque 100, que é o canal do governo para denúncias sobre violações dos direitos humanos. E a gente fica por aqui, você pode